Então, essa visão, assim, falei, não, agora eu sou diretor. Acho que eu vou começar a me posicionar diferente. Na hora que você termina de pensar isso, já tá todo mundo assim, nossa, ele é diferente, ele é diretor, não dá pra conversar com ele das mesmas coisas, não vou reclamar de mais nada. Então acontece, é natural. Mas é complicado, sim. A gente aprende a lidar com isso, não é bacana. Normalmente você chega na cozinha e o assunto acaba, chega no banheiro, tá todo mundo rindo, todo mundo para de rir. Mas assim, acontece, é natural. A gente sabe o que acontece e... Fala galera, aqui é o Gabriel Fraga, host do Hungry and Foolish, o seu podcast de desenvolvimento pessoal de forma objetiva, sem mimimi, trazendo conteúdos práticos que de fato você consiga utilizar no dia a dia. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial. Quem que é esse cara, Matheus? Esse cara é o Renato Mesquita, diretor de marketing da Rock Content, mais conhecido como Henk. O Henk iniciou a carreira profissional dele logo após a graduação em jornalismo, e começou ali como produtor de conteúdo em uma agência de BH, sem experiência prévia em marketing. Depois de alguns meses, acabou saindo dessa agência e encontrou uma oportunidade ali que poucas pessoas encontram na vida. E se você está tendo um déjà vu agora, sim, a gente já comentou uma história bem parecida no episódio do Lucas, que é o quê? Você começar a trabalhar numa empresa com alto potencial de crescimento logo no início. No caso, essa empresa foi a Rock Content. O Henk foi analista de marketing da Rock do fim de 2014 até o início de 2016. Na época, ele era responsável por toda a geração de demanda, de tráfego e leads ali do blog marketingdeconteúdo.com. Se você trabalha hoje com marketing e vendas, provavelmente você já ouviu falar sobre o blog, já que ele é o maior blog de marketing digital do Brasil. E o Henk foi um dos principais caras responsáveis por isso. Logo ali do início de 2016 até o fim de 2017, o Henk continuou como gestor do time de marketing. E desde esse final do ano passado, ele assumiu a diretoria e hoje é responsável por um time de quase 30 pessoas. Em outras palavras, o Henk foi um dos responsáveis para a Rock ter chegado onde chegou. Hoje mais de 390 funcionários, enfim. Ele entrou lá quando a empresa tinha quase 20. No entanto, contar essa trajetória parece tudo lindo, maravilhoso, não teve nenhum problema, mas obviamente nada foi tão simples assim. Igual eu falei lá no começo, o Henk não teve experiência prévia em marketing e muito menos em gestão. Então, para ele conseguir se adaptar, aprender e fazer essas mudanças de cargo sem muito atrito, ele teve que trabalhar muito. Foi muito suor, muitos artigos, livros, podcasts internacionais, muita mentoria com nomes conhecidos no mercado, aí, como Peçanha, Diego Gomes, com quem ele teve a oportunidade de trabalhar, né? Então, assim, foi muito suor essa jornada inteira. E ele fez tudo isso em apenas 4 anos. É um tempo muito curto, se você for pensar. Então, a gente trouxe o Henk aqui para comentar justamente como foi essa jornada e principalmente os desafios que ele teve iniciando essa carreira como gestor e diretor de primeira viagem. E também as habilidades são necessárias ali para você fazer essas adaptações na sua carreira. Então, se você está ouvindo esse episódio, você é analista, quer ser promovido, quer assumir um cargo de diretoria no futuro, esse episódio vai te ajudar a preparar melhor para esses desafios que vem pela frente. Henk, seja bem-vindo ao Hungry and Foolish. Muito obrigado, pessoal. É muito engraçado ouvir essa história em tão pouco tempo. Parece que foi rápido, né? Apesar de ter sido rápido, na minha cabeça parece que foram 10 anos de vida de cachorro. Então, assim, parece que tem uma eternidade já. Mas obrigado, vamos bater esse papo, vai ser bem legal. Henk, eu vou começar perguntando, cara, explorando um lado ali que, não falei na história, mas eu tenho certeza que você trata como muita importância para sua carreira profissional, que é o fato de você ter sido atleta de futebol americano, né? Você começou ali há bastante tempo, desde 21 anos de idade, foi tricampeão mineiro pelo Limerança Locomotiva e, incrível, deve ter tido um impacto, assim, muito forte na sua trajetória, até porque, você ser jogador, ser atleta, você depende muito de disciplina. E disciplina é uma habilidade que é muito importante ali para você fazer um bom trabalho também. Então, qual que foi o impacto dessa jornada, essa trajetória aí no futebol americano, na sua carreira profissional hoje? E como que foi essa decisão também de você se aposentar, né, para focar em outras coisas? Engraçado, né? Vou fazer 31 anos e já sou aposentado em uma coisa. Mas, sim, joguei futebol americano por quase 10 anos. Com certeza foi uma das coisas que me ajudou a me tornar o adulto que eu sou hoje, em relação a caráter e tudo mais. Ainda mais por ser um esporte amador, então só para deixar claro, foi futebol americano no Brasil, infelizmente não foi nos Estados Unidos, e acompanhei a evolução do esporte aqui dentro do país, e a gente sabe que até algumas modalidades que têm apoio ainda assim são muito
sofrem muito, né? Os atletas sofrem muito, e no futebol americano não é diferente. A gente pegou uma época de desenvolvimento de esporte onde trabalhava para pagar viagem, comprar equipamento e substituir equipamento quebrado. Então, enfim, foi muito legal. E sem dúvida, para minha carreira foi 100% diferencial. Então, futebol americano, para quem não sabe, é um esporte que, por hora, a gente tem 22 jogadores em campo, né? Então, bem semelhante ao futebol, mas cada equipe vai para um jogo normalmente com 55 jogadores. É um time de ataque, de defesa, de especialista, cada um com 11 pessoas. E no Locomotive a gente tinha por volta de 200 atletas no total. Então, fazia parte de uma posição onde era um grupo de 5 pessoas ao mesmo tempo, a gente sempre em campo juntos, né? A gente chama de linha ofensiva, e era assim, são meus irmãos até hoje. Então a gente jogou há 10 anos, né? Durante 10 anos, e são grandes amigos que eu tenho. E o futebol para mim foi essencial, principalmente, acho que na garra mesmo, para lidar com algumas situações do dia a dia, entender que nem sempre vai ser fácil, e normalmente não é fácil. Até pro futebol americano ser um esporte amador naquela época, né, assim, pouco popular, vocês tiveram que lutar muito até para sequer manter o hobby funcionando, com certeza, né? E a posição que eu joguei foi uma posição de muito contato, então assim, meu tamanho também justifica a posição que eu joguei, mas é uma posição onde é muito psicológico também. Então, você sobreviver ali às 3h30 de uma partida, mais treino, realmente você precisa ter um psicológico um pouco mais cascudo. E eu acho que essa casca que eu ganhei no esporte também me ajuda a perdurar em várias situações que me ajudaram, né, ao longo desses 4, 5 anos aí desde que eu saí da faculdade. Então, para mim, esporte, sem dúvida alguma, faz diferença. E eu acho que qualquer pessoa que tenha praticado um esporte no nível um pouco mais elevado, não profissionalmente, né, lógico, mas profissionais também, tem um pouco mais de garra, eu acho, em algumas situações, por ter perdurado em algumas situações que realmente exigem garra. Uhum. Eu acho que interessante. Interessante, Henrique. Nesse ponto psicológico ainda, eu tenho que aproveitar, porque eu estou passando por um momento de mudança profissional, também estou indo para um cargo de gerência, então eu estou passando por alguma coisa que você passou no passado, então eu tenho que perguntar algumas coisas em relação a isso. Fica à vontade. Assim, você estava nesse cargo com gente legal, numa startup, etc., foi crescendo, e você foi ganhando autoridade, virou gerente, agora o diretor. Como é que foi o seu psicológico nisso? Teve algum momento que você duvidou de si mesmo? Porque eu te acompanho nas redes sociais, eu li muita coisa que você posta, eu vejo muita coisa interessante, mas hoje eu vejo o Henk, que hoje é referência, mas eu não vi o Henk, que foi o cara que estava batalhando nisso. Então, assim, teve um momento que você duvidou de si mesmo, que, sei lá, que você teve alguma dificuldade maior? Como é que foi isso? Eu duvido de mim nesse exato momento, sendo bem sincero. Eu acho que a nossa vida, desenvolvimento como pessoa, a gente passa por vários momentos onde a gente duvida de nós mesmos, e é natural. Eu tive muita sorte de ter encontrado um artigo esse ano, depois eu passo, acho que é essencial botar no link para todo mundo ler. É um artigo que fala sobre 13 situações ou 13 coisas que te mostram que você está evoluindo como pessoa, que você está passando de nível como pessoa. E uma delas é exatamente esse: você não vai confiar nas suas habilidades. Então, todas as vezes que eu dei um passo para cima, seja na questão técnica, na questão de gestão, eu senti que a minha habilidade até aquele momento, ela era boa, mas porque eu estava fazendo ela não era boa. Então, nesse momento, você duvida muito de você mesmo. Então, toda a experiência que você tem, toda a garra que você teve até chegar onde você chegou. Então, assim, eu era uma pessoa técnica muito boa para marketing de conteúdo, SEO, aquisição, e virei gerente. Beleza, eu sou técnico, agora eu tenho que lidar com pessoas. O que eu sei sobre isso? Aí, na mesma hora, você cai lá embaixo e fica se questionando. Então, eu acredito que essa parte psicológica no desenvolvimento, não só profissional em marketing, mas o nosso desenvolvimento pessoal, a gente tem que entender que esses momentos vão existir. É fácil falar, né? Uhum. Mas tem horas assim que você fica na pior mesmo. E aí eu acho que é muito dessa garra também de querer e acreditar que se você chegou ali por algum motivo, alguém acreditou em você. E se aquela pessoa te deu um voto de confiança para confiar que você é capaz de fazer algo, você tem que confiar em você também. Uhum. Porque se você mesmo não está acreditando em você e alguém confiou em você, alguma coisa está errada. Então a questão não é nem perguntar se eu estou pronto, é nem perguntar e já ir lá em cima, né? Se alguém bota a oportunidade na sua mão, pega. Com certeza. Então não tem dessa de, cara, agora estou pronto, vou para a próxima. Nunca. É tentar agarrar sempre. Nunca. O Guilherme Mendes, do 12 Minutos, trabalhou na Rock também, é grande amigo meu. Essa semana eu estava trocando um áudio com ele no WhatsApp, e a gente estava comentando sobre um ponto, e ele falou, pô, mas esse cara não estava pronto. Aí ele passou por uma situação difícil e não aguentou. Aí eu respondi para ele assim, Gui, você estava pronto quando você sumiu o que você sumiu?
Eu também não estou pronto e estou fazendo o que eu estou fazendo. A gente tem que desenvolver. Aí ele falou, putz, é mesmo. Não tinha pensado nisso. Realmente isso não é desculpa. Então eu acho que é muito de realmente entender que tem uma oportunidade na sua mão e vai atrás. Se você quer alcançar aquilo ali, cara, mete a cara, dá a vida. Até chegar no limite também que você vai entender se você consegue continuar ali dentro, se faz sentido ou não. E aí também eu acho que é decisão pessoal. Aí é de cada um, de quanto tempo você consegue durar, quanto tempo você consegue aguentar, e se você realmente quer aquilo, que isso também faz muita diferença. Fantástico, e nesse ponto aí que você mencionou, inclusive, sobre essa conversa com o Guilherme, tem uma questão muito interessante que é o quê? Quem costuma achar que não está preparado tem aquela sensação que, pô, é a única pessoa do mundo que está sentindo isso. Então, o síndrome do impostor é a mesma coisa, você acha que você é o único do mundo que é um impostor. Então, uma das formas até de lidar melhor com a situação é você exatamente conversar com outras pessoas e entender que também elas sentem isso. É normal. O que vai diferenciar uma de uma pessoa da outra não é não sentir medo, não sentir síndrome de impostor ou não sentir dúvidas sobre si mesmo. É muito mais a forma como você vai lidar com essas dúvidas, com esses medos, com essas questões. Sim, eu acho que seria até sacanagem falar que eu nunca duvidei de mim, porque eu acho que é natural do ser humano. A gente duvidar da nossa habilidade, fazer uma coisa diferente, sair da zona de conforto para qualquer situação. Entendi. E eu fico uma dúvida, assim, essa vulnerabilidade, de certa forma, essa questão de duvidar de si mesmo, isso é bom transparecer para a equipe em algum momento ou não? Isso já te fortaleceu como líder? Ou você acha que isso, de algum momento, te enfraqueceu? Não sei. Eu vou ser bem sincero, Fraga, eu acredito que existem os pontos positivos e os pontos negativos, mas mais importante que isso é você ser honesto. Então, por exemplo, hoje não, né? Desde que eu virei gestor, eu sempre tive vários braços direitos aqui na Rock, assim como eu fui braço direito do Diego. Então ele confiou muito em mim e eu confio em várias pessoas aqui dentro. Então, por exemplo, hoje pro meu time de gestão, eu tenho 4 gestoras abaixo de mim. Eu confio nelas e sou muito sincero com várias situações. Talvez não vou ser sincero com o restante da equipe, até mesmo por não poder compartilhar muitas coisas. Mas sempre que eu tenho a oportunidade, sempre a oportunidade de errar, sempre que eu erro, é mais do que necessário eu me colocar como pessoa e assumir o meu erro. Então, a vulnerabilidade nessa hora, eu acho que ela é essencial. Porque eu simplesmente estar em cima de um pedestal e ficar assim, eu não erro, eu sou o diretor, isso é um erro que você pode acabar com a equipe. Você pode acabar com a sua moral, você pode acabar com o respeito que todo mundo sente em você, e é muito difícil você conquistar respeito de pessoas, principalmente no trabalho. Porque as pessoas estão sendo avaliadas o tempo inteiro. E se você perde o respeito, eu acho que é muito difícil você conseguir voltar. Então, eu acredito que ser honesto e se demonstrar vulnerável às vezes faz sentido e é importante. Mas você também não pode deixar que a sua vulnerabilidade te jogue no chão. Eu acho que ela é importante para que você perceba que, beleza, eu também tenho falhas, eu também erro, vamos para cima. Se eu sou o diretor... Não é aquela coisa só autodepreciativa, né? Isso, não. Tem uma crise, sou o diretor, eu tô aqui por uma coisa. Acreditam em mim, eu tenho essa oportunidade. Eu tenho que reagir a isso. Talvez é um comportamento que um analista, um estagiário não vai ter, por não ter tido a casca que eu acabei conquistando até chegar aqui. Então, esse clique também é importante. Cara, até puxando um gancho que você mencionou anteriormente, que era o fato de você ter sido muito técnico e depois ter feito essa transição ali para gestão, isso é um problema que muita gente enfrenta, né? Quando você vai pensar, pô, devo seguir uma carreira mais especialista ou uma carreira mais gestão? Então, assim, provavelmente até hoje você é muito apaixonado por SEO, e-mail marketing, várias habilidades de marketing digital, que poucos anos atrás era o seu dia a dia, mas hoje você não tem sequer tempo para dedicar a fazer ou aprender sobre essas coisas. Então, como que você lida com essa mudança, assim? Você acha tranquilo, no geral? Qual que é a sua visão sobre? Tranquilo não é, né? Os problemas são bem maiores aqui do lado da gestão e realmente às vezes eles são bem menos sexy, assim, quando a gente para pra pensar, né? Porque quando a gente tem um problema de uma coisa mais técnica, você vai, bota a mão, faz, arruma, vê o analytics crescer, vê lead entrando, pô, legal pra caramba. E às vezes você tá lidando com um problema de pessoas. Então, motivação de equipe, você precisa desligar alguém do seu time, isso são questões que mexem com a moral do grupo e muitas vezes podem durar um tempo, então realmente são questões delicadas. A minha transição de técnico para gestão, ela demorou muito tempo, porque eu não queria largar o osso. E na minha cabeça eu lembro falando isso para várias pessoas. Não, é tranquilo, eu sou gestor, mas nas minhas horas vagas eu continuo estudando. Não, eu fazia os dois ao mesmo tempo. Então eu falhava como uma pessoa técnica e falhava como um gestor. Então até eu ter esse clique demorou 1 ano e pouco aqui na Rock. Como a empresa era menor, as coisas não doíam tanto.
em relação à equipe. A gente tinha uma equipe mais sucinta, reduzida também, a gente era 12 pessoas, se não me engano. Todo mundo fazia muito de tudo ainda, não era uma equipe tão especializada igual a gente tem hoje, com 30 e tantas pessoas. Então, eu conseguia ser tanto o cara técnico, que estava botando a mão na massa, ajudando, criando estratégia, como o gestor que estava acompanhando, fazendo o trabalho e tudo mais. Mas, hoje em dia, não tem a menor condição. Então, eu já tinha 1 ano e pouco de gerente da equipe, eu entendi isso que eu estava fazendo era um erro, parei e as coisas mudaram. Então, é triste porque quando eu quero fazer alguma coisa técnica, eu tenho que ter um projeto fora, ou eu tenho que pegar para dar consultoria para alguém, ou simplesmente um amigo que acabou de abrir uma empresa fala, Henk, você pode me ajudar? Eu, claro, com certeza, vamos embora. Você precisa, fala aí, SEO eu faço, relaxa. Entendi. E ainda pegando esse gancho que você falou sobre aprender, por exemplo, se você for aprender uma coisa técnica sobre SEO, sobre mídia paga, não sei o quê, você tem algumas referências, você pode procurar coisas aplicáveis, vídeo YouTube para utilizar. E aí, na hora que você entra nessa área de gestão, você pode ler livro igual o Radical Candor, você pode escutar muito podcast, só que não tem um playbook definido, né? Não tem um direcionamento, você que vai buscar montar uma estratégia da cabeça e aplicar. Como é que é essa sensação de ir para um cargo que você que tem que tomar esse rumo, que você não tem um direcionamento já, meio que um playbook já definido? Você tá meio no escuro, porque depende do contexto, e seu contexto não tá literalmente replicado em lugar nenhum. E mais do que isso, o contexto não tá definido, tá um pouco no escuro, e tem gente que depende de você. Como é que é essa sensação? Não existe playbook, não tem nenhum blog post que vai salvar a sua vida, não é um blueprint de técnicas. Apesar de existirem livros que são sensacionais, podcasts fantásticos que te ajudam bastante, a coisa que mais me ajudou em gestão foi conexão, foi networking. Então, há alguns anos já a gente tem um grupo de gerentes, diretores de marketing aqui de BH, do São Pedro Vale, que a gente encontra frequentemente, uma vez por mês, e a gente tem um papo muito honesto, assim, abrindo tudo, e é um lugar de segurança. Então, além dessas pessoas que eu encontro regularmente, eu tenho vários amigos aqui na Rock que também estão em cargo de gestão. Então, principalmente assim, a Rita. A Rita é uma outra diretora aqui na Rock. Acho que a partir do primeiro momento que eu virei gerente na Rock, o Diego virou para mim e falou, Henk, cola na Rita, fica amigo dela, pede uns conselhos para ela e tudo mais. No início foi muito isso, pedir conselho, depois eu me tornei amigo dela. Porque é importante você saber que tem pessoas que passam por problemas semelhantes e que elas também tiveram o mesmo gasto energético ali para aprender, erram do mesmo jeito. E eu acho que o mais difícil da parte de gestão é que quando você é uma pessoa técnica e você comete um erro, talvez você gere menos resultado. Agora, quando você é um gestor e comete um erro, você prejudica uma equipe. Isso é difícil. Esse problema, inclusive, que você gera tem uma particularidade que é o quê? Ele não vai ser sentido imediatamente. Enquanto um erro no meio marketing ali, você vai olhar as métricas e ter clareza ali em poucos dias do que você fez certo, do que funcionou e do que não funcionou. Um erro como é que a sua equipe talvez se manifeste daqui a alguns meses, quando alguém pediu alguma demissão ou alguma coisa do tipo. Ou até mesmo quando você não consegue reverter uma situação muito delicada. E aí é uma coisa muito pesada que pode acontecer. Então, o erro de gestão pode ser catastrófico dependendo da gravidade. É um dos maiores pesos que eu acho. Então, ter pessoas que você pode confiar, acho que pares é a palavra certa. Ter pares para se conectar, independente do nível que você está, se você é um especialista, se você é um gestor, é importantíssimo. Desde que vocês desenvolvam também um nível ali de um relacionamento, né? Para poder compartilhar, ter segurança para compartilhar, acho que é essencial em qualquer nível. Isso volta muito também naquela questão da vulnerabilidade que o Fraga mencionou anteriormente, porque, se você se coloca numa posição vulnerável, é muito mais fácil a outra pessoa também se sentir mais vulnerável e compartilhar esse tipo de situação específica. Uma coisa que você falou e me chamou a atenção, eu estava lendo um artigo hoje que eu vou até deixar na descrição sobre algumas coisas sobre gestores que não se falam muito, é sobre essa questão de ter feedback e ser um gestor, ser um pouco mais solitário. Na sua fala eu peguei um pouquinho disso aí. Como é que foi isso para você? Procurar alguém também, você falou, um colega para trocar essa ideia? Como é que isso foi tão importante para você? O que é feedback? Brincando. É engraçado, porque a gente passa, depois de certo nível, você não tem feedback mais. Sim. Então... Mas você pede feedback para o pessoal? Como é que funciona isso? Se torna uma rotina diferente, né? Então, existem momentos onde eu sinto que está acontecendo alguma coisa, ou alguma das gestoras do time vem falar, vem trazer uma informação, ou você simplesmente pega as coisas acontecendo, e aí eu falo, ok. Ou você comete um erro também, fala, ok, preciso de feedback. Então, roda um formulário na equipe, faço one-on-one com a equipe trimestral, então tento pedir para todo mundo me dar um feedback. Normalmente é mais difícil alguém me dar um feedback pessoal.
Pela própria diferença hierárquica, as pessoas têm muito receio disso. É natural, então não julgo também, mas é necessário. Mas também é muito difícil você ter feedback de um par, sendo que o par não trabalha com você. Então, acho que a parte mais difícil é exatamente isso. A gente pode, muitas vezes, pedir opinião sobre uma situação e a forma como você agiu, mas pedir um feedback é difícil. E em relação à equipe, é um esforço constante de tanto pedir feedback, quanto também dar feedback. Porque é muito difícil você pedir feedback para alguém, sendo que você também não está cooperando com ela. Então, esse exercício constante ele tem que ser trabalhado com frequência. E faz muita falta, é bem solitário. Não tendo esses feedbacks para usar como base, assim, para se auto-melhorar, você acaba se dependendo muito ali da sua própria auto-percepção, né? Então, a única forma é realmente tendo uma percepção sobre si mesmo muito afiada. Coisa que, se você for olhar, é uma habilidade muito importante para literalmente qualquer um, em qualquer cargo, mas quase ninguém tem. Então, como que foi para você desenvolver essa habilidade de autopercepção ali, de forma bem realista, enfim, para poder se melhorar a partir dessa sua própria percepção e não só dos feedbacks que você recebe? Não vou mentir falando que eu desenvolvi essa habilidade, mas eu acho que muito baseado no que a gente já ouviu de feedback nessa vida, e eu acho que de comportamentos nossos que a gente sabe que a gente tem, a gente consegue identificar quando a gente age errado. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho dificuldade de controlar a emoção. Então, às vezes eu estou chateado, as pessoas conseguem ver isso. Às vezes eu fico muito nervoso com alguma situação. Então, de feedbacks passados, isso eu trago da época de analista ainda, de pessoas falando, Henk, eu acho que você não reagiu bem. Ou da forma como as pessoas reagem, a forma como você fala, você percebe que você errou. Então, eu diria de um policiamento de algumas situações. E também de conseguir desenvolver uma consciência para situações que você sabe, que vão dar um clique, você vai ter um comportamento que você sabe que está errado. Então, eu acho que isso é importante e a gente tem que ter um self-awareness, né, assim, mas eu não esqueci como é que fala isso mesmo. Desculpa. Autoconsciência. Né? Isso. Acho que é isso. Eu só falo isso em inglês, nunca sei qual que é o termo em português. Mas para entender e identificar essas situações. A gente consegue mapear isso. Mas tem, de vez em tempo você vai errar, é natural. Sim, sim. E aí vem a parte da vulnerabilidade também de conseguir aceitar o seu erro, pedir desculpas para as pessoas, que eu acho que é o mais importante no ambiente de trabalho, é você não ter vergonha de pedir desculpa para ninguém. Porque isso aí fortalece relacionamento e faz com que as pessoas te respeitem mais. Realmente, pedir desculpas é uma habilidade, assim, bem importante. E na questão, assim, de aprendizado, pô, ainda que mentorias, esse coach ali com o pessoal que tá mais ou menos na mesma situação que você, tenha sido um canal muito útil, eu tenho certeza que você consumiu vários livros, podcasts, artigos que foram, assim, ponto de virada mesmo nessa carreira como gestor. Um deles o Fraga tinha até mencionado, né, que era o Radical Candor, que você menciona em outro podcast ali do 12 Minutos, que vai estar linkado aqui na descrição. Não vou mentir, eu li porque ele compartilhou comigo. Então, ele é um livro bem famoso sobre gestão, liderança, sobre como falar coisas difíceis. Quais outros livros, conteúdos, podcasts, artigos do tipo que você leu e foram viradas de chave na sua habilidade ali, na sua carreira mesmo como gestor? Tem um livro que chama The Hard Things About the Hard Things. Esqueci o autor agora. Foi uma indicação do Ed. Ele me indicou esse livro há 1000 anos atrás. Não lembro nem quanto que foi que eu perguntei para ele. Sim. Mas foi um livro que eu fui, beleza, o Ed me indicou, comprei, botei no meu Kindle. Li tem 1 ano. E assim, eu acho que eu li na hora certa. Então, um livro que me ajudou bastante. Eu escuto bastante podcast, mas assim, eu acho que dos mais famosos mesmo, que são lições de empreendedorismo, querendo ou não, né, o Masters of Scale, eu acho que em todo episódio, independente do que seja, estiver sendo discutido, como são todos episódios com diretores, CEOs, pessoas que realmente estão gerindo equipes muito grandes, querendo ou não, você tem um aprendizado ou outro sobre gestão ali dentro. Sim. Tá nas entrelinhas ali. Entendi. E assim, mas tem muito conteúdo aí, né? Podcast tem muito, livro tem mais. Como é que hoje, a sua vida tá mais corrida hoje do que há 2 anos, que é 1 ano. Então, como é que você filtra isso? Porque isso é um dos problemas, inclusive, que é um dos motivos de a gente estar fazendo esse podcast. Que a gente estava tendo dificuldade de filtrar conteúdo. Como é que você faz esse crivo, assim? Em relação a livros, realmente eu acho que livro para mim hoje é o formato mais difícil de consumir, porque não, ele demanda muito tempo, você tem que estar ali, tem que gastar um tempo lendo, e às vezes a gente sabe que na rotina talvez você não tem tempo,
No carro é difícil de você parar para ler, no ônibus talvez você consiga ler, ou o podcast é mais fácil, então você acaba optando pelo podcast. Então, livros, normalmente, eu vou muito por indicação. Então, se alguém me indica o livro, eu vou ter um carinho maior para tentar ler. Mas, normalmente, eu consumo muito podcast. Então, em vários momentos de transição, ou até mesmo quando eu estou à toa em casa fazendo nada, estou ouvindo algum podcast sempre que dá. E, principalmente, blog posts apesar de não parecer, mas é um dos formatos que eu ainda consigo encaixar mais na minha rotina. Então, Medium no celular, até mesmo o próprio Chrome para ler no aplicativo de celular. Tem uma extensão do Chrome que chama Zest. Ela é muito boa. Ela é uma plataforma de promoção de conteúdo. Sim. Só que também é um ótimo jeito de você encontrar conteúdo bom. Eu até tentei usar, inclusive, um dos problemas que eu tive é que é tanto conteúdo que é difícil de filtrar, né? São, sei lá, 30, 40 categorias. É conteúdo demais. Mas eu aprendi a usar aquilo ali e eu guio o meu aprendizado através das categorias. Então, vai muito para marketing também. Só que ali a gente consegue também pegar algum conteúdo de gestão. Não é tanto. Então, mas eu aprendo muito sobre métrica, performance, desenvolvimento de equipe, muito ali. Então, para mim, o Zest hoje é o jeito de encontrar conteúdo. Porque para mim, eu virar assim, procurar um blog de gestão. Não, eu não faço isso não. Não vou nem mentir porque eu não faço. Porque normalmente eu não vou encontrar nada de qualidade. Eu vou gastar muito tempo procurando. Então, eu acredito que se a pessoa está fazendo um esforço para investir numa mídia, para promover o conteúdo dela, ele tem que ser no mínimo bom, numa plataforma nova, como o Zest. Então eu confio nisso aí. Até hoje encontrei conteúdos muito bons. Henrique, eu estou pensando uma coisa aqui. A gente falando de muito conteúdo, de um horário curto, e a gente lá atrás falou um pouco de disciplina. Você tem alguma disciplina nessa questão de estudo hoje em dia? Tenho. Eu faço um esforço, não é mentira, de ler pelo menos 2 a 3 artigos por dia. O podcast eu tinha, mas eu não vou mentir não. Eu tirei férias agora em julho, tá difícil de voltar a minha rotina de podcast. Então eu devia estar ouvindo, sei lá, uns 4, 5 podcasts por semana. Hoje em dia eu estou ouvindo um, mas a minha rotina de leitura eu mantenho. Até porque o time precisa muito de insumo também. A gente tem um time que acelera muito aqui na Rock, um time de marketing. Sim. Então, eu faço um esforço também para tentar ajudar a equipe a sempre estar encontrando um conteúdo diferente, uma estratégia nova. Então, da mesma forma como o Diego fez comigo lá atrás e faz comigo até hoje, o Diego me manda e-mail assim, diário de conteúdo, eu tento fazer o mesmo pela equipe. Então, segmentando por pessoas, por assuntos, eu tento nutri-los com conteúdo também sempre que eu posso, mas essa rotina tem que existir. E eu acho que é exatamente salvar uma hora do seu dia, um tempinho, ou até mesmo um momento que você fala, não estou fazendo nada aqui. Outro dia eu perdi o sono e ouvi um podcast, 2 e pouco da manhã. Botei o celular assim, falei, deixa eu ver se tem alguma coisa. Tinha um podcast legal, botei pra ouvir, ouvi, 30 minutos de podcast. Tava sem sono, então... Então, na prática, uma pessoa precisa de, entender qual formato de conteúdo de consumir que faz mais sentido e ter uma rotina para isso também. E uma vez você tem esses dois, entender como filtrar, né, qual conteúdo você vai consumir. Pelo que você disse, é muito em cima de nomes relevantes. Então, se você ouve um podcast do Master of Scale, que tem o fundador do Airbnb, do Starbucks e tudo, você sabe que aquilo vai ser de qualidade. Já se você vê um blog de gestão aleatório, que não tem nome e tudo, dá um pouco de receio, né? Com certeza. Dá mesmo. Isso aí eu acredito que a gente também cria alguns assuntos que a gente tem mais interesse sempre, e aí você vai ter uma quedinha a mais para ler. Eu consegui largar um pouco do SEO, graças a Deus, porque eu realmente, o tempo que eu gastava aprendendo SEO o tempo inteiro. Então a gente tem hoje em dia aqui no time várias pessoas muito boas de SEO. A gente tem o Gerê, né, o André Mouzinho, a Letícia Nonato, a própria Luísa Drubski, que é a gerente do time de aquisição. Então eu passei essa bola para várias pessoas e eles estão seguindo isso. Mas do meu lado eu acho que é muito mais encontrar algumas pessoas-chave e tentar seguir elas. Isso para mim é muito bom. Outro ponto também que me dá até um pouco de curiosidade pessoal é que, vários nomes que você acabou de mencionar são pessoas ali que, entraram quando você estava trabalhando como analista ainda no marketing, né? Então, na prática trabalharam lado a lado com você. E depois que você foi promovido, assumiu a diretoria, provavelmente mudou muito a relação pessoal até com todo mundo. Eu não consigo nem imaginar como é essa mudança, assim, por nunca ter passado por uma situação parecida. Até tem um relacionamento mais sério aí, mas não vou entrar nisso não. Então, assim, até aquela questão dos feedbacks mesmo, fica muito mais complicado, né? Você receber feedbacks pra pessoa que poucos meses atrás você tinha uma relação muito próxima, você ainda tem, mas é difícil separar as coisas.
Então, como que você lidava com isso? Como que você lida com isso aí até hoje? Sim, não é fácil, mas é necessário. É, a rotina fora da Rock muda, mas a rotina aqui dentro não pode mudar. Sim. Então, enquanto a gente é colega de trabalho a gente tem um relacionamento. A partir do momento que eu viro gestor, eu vou tentar manter esse nível de relacionamento, com a necessidade de ter esses momentos. E como diretor, mais ainda. E querendo ou não, não é uma coisa que parte só de mim. Das outras pessoas também parte. Então, essa visão, assim, falei, não, agora eu sou diretor. Acho que eu vou começar a me posicionar diferente. Na hora que você termina de pensar isso, já tá todo mundo assim, nossa, ele é diferente, ele é diretor. Não dá pra conversar com ele das mesmas coisas, não vou reclamar de mais nada. Então acontece, é natural. Então isso facilita o trabalho na prática. Sim, facilita o trabalho. Mas é complicado, sim. A gente aprende a lidar com isso, não é bacana. Normalmente você chega na cozinha e o assunto acaba. Chega no banheiro, tá todo mundo rindo, todo mundo para de rir. Mas assim, acontece, é natural. A gente sabe o que acontece e, infelizmente, os momentos de alegria ou de tristeza, né, a gente tem que saber falar as coisas necessárias. Então, pode ser uma pessoa que eu gosto muito, pode ser um grande amigo meu. Se tiver feito uma cagada, vai ter que ouvir. É muito também questão de você conseguir manter a racionalidade ali, sua mesmo, né? E do próprio ouvinte ali, daquele feedback para conseguir separar o lado pessoal do lado do comportamento específico que você tá dando o feedback negativo. Sim, eu faço muita questão de sempre reforçar isso com todo mundo que trabalha comigo. Que eu não levo nada pro pessoal. Então, assim, em algum momento, se eu me exalto, se eu fico chateado, ou se eu deixo transparecer que eu tô chateado, sim, eu levei pro pessoal. Então eu percebo isso em mim e me controlo pra, tipo assim, esquece, você quebrou sua própria regra. Sim. Então volta, profissional, focado, esquece, deixa de lá. Entendi. E assim, a gente tá chegando mais no finalzinho do nosso episódio, fazer uma pergunta um pouquinho mais capciosa, assim, fugindo um pouco. Até porque você falou um pouquinho disso. Mas, assim, você cresceu muito nesse meio tempo, hoje é uma das referências na sua área no Brasil, já vi em vários posts você sendo mencionado, inclusive, então tem um reconhecimento. Você sabe fazer, tem conhecimento de gestão, você já ajuda algumas pessoas, igual você falou, numa empresa que está abrindo, etc. Por que não abrir o seu negócio? Assim, por que continuar na Rock nesse ponto? Então, assim, é só uma perguntinha meio do capeta mesmo, claro, só pra gente entender. Claro. A Rock tem uma proposta de longo prazo muito interessante. E não só pelo simples fato de eu ter me desenvolvido aqui dentro e sentir que eu quero estar presente aqui dentro também por muito tempo ainda, eu ainda não tive nenhum clique para ter algo meu. Não descarta a possibilidade no futuro, porque eu acho que a gente falar nunca vou fazer isso é o maior erro do ser humano para qualquer coisa, em qualquer âmbito, seja profissional ou pessoal. Mas até hoje não tive esse clique, também eu acho que não teria medo se chegasse o momento e encontrasse uma oportunidade legal. Mas gosto muito de estar na Rock ainda, acho que tem muito chão para percorrer. E eu acredito que se em 4 anos eu conseguir chegar aqui, o que pode acontecer em mais 4 anos, né? Até porque você tá, com 8, 9 meses como diretor, né? Isso. Querendo ou não, é pouco tempo ali pra você desenvolver o tanto Exatamente. De habilidade que você precisa, o tanto de coisa pra você conseguir se adaptar. Com certeza. Então, tem muito chão pela frente ainda, né? O ciclo não fechou ainda, tá longe. Não, como diretor eu sou um ótimo gerente ainda. Ótima colocação. Mas tô aprendendo muito. Esse ano, eu acho que tirando o ano que eu entrei na Rock Content, que foi o ano que eu mais aprendi na vida, com certeza, esse ano, 2018, está sendo um ano bem diferenciado para mim. Eu saí de 100% da minha zona de conforto, de tudo que eu sabia, e estou tendo que desenvolver 1 milhão de habilidades novas, que estão 100% diferente do que eu sempre soube, e basicamente todo o conhecimento que eu trouxe até agora, muitos deles eu consigo usar, e muitos deles eu fico assim, ok, o que eu faço com isso? Entendi. E Henrique, para finalizar de uma forma um pouco objetiva, e até uma pergunta meio genérica, mas eu acredito que a resposta vai ser boa. Já coloquei até uma pressão agora, coitado. Para a galera que está querendo desenvolver, que quer chegar num cargo de diretoria, de gestão, cara, o que você daria, assim, de forma bem objetiva e prática, de conselho mesmo? Faz mais do que esperam e não espere nada em retorno. Não acho que você merece nada. Simples. Caramba, simples e objetivo, exatamente do jeito que você perguntou. Exatamente. Então, Henrique, por acaso o pessoal estiver se perguntando aí como é que pode saber mais informação sua, te seguir, ver suas novidades, os posts, inclusive, que eu sigo, as sensacionais, como é que o pessoal pode te encontrar aí? Você tem até algum projeto pessoal que você está desenvolvendo, alguma coisa do tipo? Cara, não. Eu gastei muita energia criando um post ano passado, né? O post lá de conteúdo de qualidade e tal.
que foi uma análise que eu fiz, demorou 2 meses. Um parênteses aqui que eu preciso fazer, porque esse artigo foi um dos gatilhos principais para eu ter entrado na Rock, porque eu li pouco tempo antes para fazer o processo seletivo, e de longe é um dos artigos mais maravilhosos que eu já li na minha vida sobre marketing. Então, para quem é da área, quem está interessado, o link vai estar aqui na descrição. Beleza. Não, mas depois desse post eu realmente tive mais dificuldade. Hoje em dia eu uso muito LinkedIn para, sei lá, fazer network mesmo. Não me promovo tanto lá dentro. Eu acho que é muito mais para usar as conexões que a gente tem lá dentro, para aprender mesmo. Então, quero fazer benchmark com alguém, vou marcar uma galera lá e pedir para me marcar mais gente lá, conhecer gente, isso é muito bom. E de tempos em tempos eu começo a rabiscar algumas coisas para sair no meu Medium. Não tem nenhum projeto grande pessoal saindo não, mas tem uns posts aí na manga para sair esse ano ainda. Só tem que ter tempo para finalizar. Não, legal. Então a gente vai deixar o seu LinkedIn aí, por caso o pessoal tenha interesse. Então, beleza, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do Hungry and Foolish. Nós estamos disponíveis no iTunes, SoundCloud, Google Podcast, Stitcher e todos os principais agregadores de podcast aí. Se você gostou desse episódio, vê alguém que precisa escutar isso, compartilha. Algum amigo que está também saindo desse momento de analista para diretor. Exatamente. Alguém que está na minha situação aqui também, seguindo na carreira, para mim foi muito útil. Então, avalie a gente lá com 6 estrelinhas se você gostou. Compartilha igual eu falei. E é isso, pessoal. Stay hungry, stay foolish. Abraço.